Sejam todos bem-vindos. Só quem puder ficar de pé um pouquinho. Deus recebe a sua oração em pé, sentado, deitado, de joelho, como você estiver. Mas só quem puder. Se não puder, não tem problema. Pai querido, na manhã desse dia, nós consagramos a Ti esse dia. Nós consagramos a Ti esse momento. Estamos aqui reunidos para Te adorar. Estamos aqui reunidos para Te bendizer. Nós saímos de casa, colocamos as nossas melhores vestes para Ti. Deixamos de fazer outras coisas e priorizamos estar aqui nessa manhã para encontrar com o Senhor. Esse povo está aqui reunido em Teu nome. E a Tua palavra diz que onde dois, três ou mais se reunirem no Teu nome, o Senhor se faz presente. Nós te pedimos, seja o centro da nossa reunião nessa manhã. Conduza cada uma oração, cada um louvor, cada adoração prestada a Ti nessa manhã. Que cada um de nós diminua, que o Seu nome seja exaltado e glorificado. Amém? Amém, glória a Deus. Nesse silêncio eu posso ouvir uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus. Hoje é domingo de Páscoa, é o dia que o nosso Senhor Jesus ele ressuscitou. E nós estamos aqui nessa manhã para celebrar o nascimento do
que o olho tem a ver com isso? Tudo. Ele sai disparado para saber aonde é que esse espinho está, para que o outro dedo procure uma ferramenta para começar a ajudar a tirar aquele espinho de lá. Aí às vezes o mesmo olho diz assim: ah, mas o que eu tenho a ver com o dedo? Até que um cisco cai no olho. E aí, com toda a capacidade dele de enxergar e sentir, e toda a sensibilidade, ele precisa do auxílio do que sai disparado para ajudar ele. Nós somos um corpo. Cada um de nós tem uma função no reino de Deus. Tudo isso que vocês estão vendo aqui nessa manhã foi feito para a honra e glória de Deus. Teve pessoas que vieram para cá e botaram a mão na vassoura, no rodo, e ficaram aqui até tarde da noite, limpando para que vocês estivessem num lugar limpo, gostoso, para poderem cultuar a Deus melhor. Mas vocês acreditam que teve gente que não veio, mas comprou o rodo da vassoura? Teve gente que comprou o rodo da vassoura e ainda veio. Mas tem gente que não botou o pé aqui antes de hoje, mas patrocinou os que estavam aqui nas madrugadas. E a Bíblia diz que aquele que dá semente é o que semeia, recebe o galardão de ter semeado. Quem não vai, mas quem patrocina, quem vai, é como se tivesse ido. Aí você diz assim: pastor, mas eu nem fui, nem patrocinei quem foi, e ainda não ajudei nada. Ou seja, tem notícia boa para você nessa manhã. Pense para ter uma ronda de parcela para pagar. A gente já viu que tem necessidade de mais um ar-condicionado, nem a primeira parcela desse mundo. Então você tem a oportunidade de fazer parte de tudo isso que Deus está fazendo na cidade de Barreiras, através da igreja dele. Que nós possamos entender que nós somos a ferramenta que Deus quer usar para tirar o espinho que aflige a humanidade. Se nós juntarmos com o olho dentro de ferramenta, a gente consegue ajudar mais pessoas. É para isso que estamos aqui. Eu não vou chamar aqui na frente para agradecer as pessoas que fizeram alguma coisa, porque provavelmente teria que levantar todo mundo. E a honra aqui nessa manhã é para ele, não para nós. Deixa eu te dizer, às vezes a gente fica olhando as coisas, cada um aqui é olho, é dedo, e cada um tem uma função. Não pense que você não faz nada, por mínimo que seja. É muito importante a sua participação. Você diz assim: eu quero fazer parte do que Deus está fazendo. De alguma forma, eu quero fazer alguma diferença na minha cidade. Tanto aquele que deu 1000 como aquele que deu 1 tem parte nisso aqui. Confesso que às vezes eu ficava um pouco preocupado, porque a minha mãe, minha irmã, minha esposa está dizendo assim: olha, se a gente botar ela for de tal turno, ela vai conversar com essa caixa que é naquela. Aí eu ficava ouvindo aquele negócio. Aí a Kézia: Rita, se a gente pintar a parede do banheiro dessa cor, ela vai ficar brigando com a gente. Aí eu disse: Jesus, se esse negócio começar a brigar e começar a brigar, vai ser. Aí a criança disse assim: pastor, vamos pintar isso daqui de doce de leite. Isso agora acabou tudo. Porque isso aí conversando, brigando, chega comigo agora. Até que todo mundo sai correndo para casa. Ainda mais não vai nessas comigo. Mas quando a gente vai juntando as nossas opiniões, a gente vai divergindo, faz aquilo, outro ali, não é assim. E aí a gente briga, a gente discute. E aí a gente chega sempre no melhor resultado para Deus. Porque na multidão do conselho que existe a sabedoria. E aí, às vezes a gente acha que a gente não tem capacidade de fazer alguma coisa por Deus, mas a gente sempre pode fazer alguma coisa por Deus, independente da nossa condição. Ó, só para você ter uma ideia, pensa num R$100 lindo.
Não é mais. Ele está cheio de cicatrizes, cheio de marcas. Nunca mais vai ser o mesmo. Vai ser reais. Vai se ver Jesus. Nós também podemos servir a Ele do jeito que a gente tiver. Amassado. Às vezes com pouco, às vezes com muito. Às vezes com vontade, às vezes sem vontade, às vezes com ânimo, sem ânimo. Assim como esses 100 reais, tem as marcas dele, tem as dúvidas, tem as diferenças. Mas Deus quer que você sirva a Ele do jeito que você está. Do jeito que você puder. Mas faça alguma coisa. Eu vou pedir para a irmã Dayana distribuir nesses envelopes. Quem quiser ofertar e dizimar na casa do Senhor, a gente quer continuar adorando a Ele também com os nossos bens. E assim como esse serve, eu acredito que você ainda serve para Jesus do jeito que você tiver. É lógico que Ele quer melhorar a gente. Claro que quer. Mas Ele quer aquele jeito que a gente tiver. Se você quiser um envelope, faça um sinalzinho na mão, que é a leva para você. Se você não puder ofertar agora, faça um voto, pega o envelope e leva para casa. Domingo que vem você traz. Mas adore Ele. Enquanto a gente louva a Deus, você prepara a sua oferta, traz, deposita ela aqui. Deus vai receber de coração. Não importa quanto você vai doar. Declaramos na vida dessas crianças, Senhor Jesus, que elas pertencem a Ti. Pai, nós como Tua igreja nos responsabilizamos a ajudar aos pais delas, a criarem elas e instruírem elas nos caminhos do Senhor. Pai, que elas cresçam com saúde na Tua presença. Abençoa, meu Pai, esse tempo que elas terão com Deus na sala delas. Que o Senhor possa estar ministrando ao coração delas aquilo que o Senhor colocou no coração das que estão responsáveis pela salinha nesta manhã. Que elas possam compreender o Teu caminho e andar neles. Seja com elas, em nome de Jesus. Amém? Quantos já sentiram a presença de Deus aqui nesta manhã? Amém? Quantos estão me ouvindo bem? Amém? Quem não está conseguindo compreender direitinho o que está sendo dito? Gente, é o nosso primeiro culto. Então a gente ainda está acertando um bocado de coisa. Ainda falta muita coisa para a gente poder ajustar, muita coisa para a gente melhorar. Mas a gente agradece a Deus porque para a gente ter chegado até onde a gente chegou, é pela graça dEle e a mão de cada um de vocês que se deixaram ser instrumentos na mão dEle, da forma que puderam. E como eu disse,
Quem ainda sente que pode fazer algo mais, ainda tem a oportunidade. E vamos ter muitas, sempre vamos ter. Nós estamos agora arrecadando valores para nós comprarmos itens de higiene pessoal para as pessoas que estão internadas na UTI Covid do Hospital do Oeste. A gente comprou 3 caixas de shampoo, uma caixa de talco, uma caixa de desodorante aerosol, só que assim, é pouco em relação ao que eles precisam. Ainda temos alguns recursos para comprarmos mais, mas imagina, são 40 pessoas internadas, e muitas delas saem naquela condição que a gente encontrava elas no grupo de vida, saem das suas cidades e vêm para cá, de repente, sem preparar para isso. Nenhuma delas saberia que ficaria entubado, nenhuma delas saberia que ia precisar desses cuidados, e não se prepararam para isso. E Deus nos levantou lá naquele lugar para auxiliar de alguma forma essas pessoas. Faça parte, colabore de alguma forma. Amém? Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 12. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Alguns que já vieram em alguns cultos aqui antes, já me ouviram muitas vezes profetizar que nós teríamos um data show para projetar os nossos versículos, a letra das nossas músicas. E hoje eu quero profetizar outra coisa, porque a gente já comprou o nosso data show. Ele só não chegou ainda. E com fé em Deus, no próximo culto, a gente já vai ter aqui projetado os nossos versículos, as nossas letras de músicas, para a honra e glória do Senhor e para facilitar a nossa compreensão da palavra. Agora eu quero profetizar que nós vamos pagar as parcelas dele sem nenhum apuro. Amém? Filipenses capítulo 4, versículo 12 diz assim: sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Essa é uma declaração do apóstolo Paulo. Outras versões dizem assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esse versículo dito de forma isolada é às vezes mal compreendido pelas pessoas. Mas eu quero começar nessa manhã fazendo uma pergunta para você. Quem aqui tem vontade de aprender o segredo para viver bem em qualquer situação? Vamos orar? Pai querido, nessa manhã nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Pai, me usa como o Senhor nunca usou antes. Que eu seja a boca do Senhor nessa terra, nessa manhã. Que eu possa falar para os Teus filhos aquilo que eles precisam ouvir da Tua parte. Fala conosco, papai, aquilo que precisamos ouvir, e nos ensina a praticar aquilo que a gente aprender, em nome de Jesus. Amém? Paulo diz assim: olha, eu sei viver na necessidade e sei viver na fartura. A gente vive num tempo, numa época no nosso país, onde a gente nunca viu tanta disparidade de situações financeiras. A gente nunca viu pessoas tendo tanto e outros tendo tão pouco. Porque a gente está em uma crise global, mas existem pessoas que estão enriquecendo de forma como nunca. Fala para o vendedor de álcool em gel que está em crise o país. Fala para o vendedor de máscara. Fala para a pessoa que tem uma fábrica de luvas descartáveis que o comércio está em crise.
Mas agora fala para um taxista, que ainda tem gente ganhando dinheiro. Fala para um camelô, que não está tendo necessidade no nosso país. Nunca houve tantos com tanto e muitos com tão pouco, como a gente está vendo agora. Sempre existiu uma desigualdade muito grande, mas está muito mais acentuada nesses dias. E tem muita gente que não está sabendo viver com isso. Tem muita gente que está entrando em desespero e se matando. Tem gente que está tentando fazer de tudo, mas não está sabendo lidar com essa dificuldade. Nunca teve tanto índice de depressão no nosso país como nós estamos vendo agora. E aí agora, diante de notícias tão ruins, você ouvir numa manhã dessa: ei, Paulo disse que sabe viver bem em toda situação, tendo muito ou tendo pouco, porque às vezes o ter muito nos deixa perdido mais do que o ter pouco. Às vezes, para algumas pessoas, a maior derrota da vida não é passar necessidade, é ter em abundância. Às vezes a maior desgraça que pode acontecer na vida de alguém é a abundância. Tem gente que se perde no meio dela. E Paulo vem aqui e diz: se eu falar uma coisa para vocês, eu sei viver em todas as circunstâncias. Eu descobri o segredo, eu descobri a fórmula mágica. E a fórmula é só uma. E essa é a pergunta, a grande pergunta: qual é a fórmula, qual é o segredo que Paulo descobriu para saber ter muito e saber ter pouco, para saber viver com muito e saber viver com pouco? Ele vai além, ele diz: eu sei estar de estômago vazio e sei passar fome. Quantos aqui não se perdem nesses momentos? E Paulo diz aqui: olha, eu quero dar o segredo para vocês. E o segredo é muito simples, está no próprio versículo que a gente leu. No capítulo 4 a gente leu o 12 e o 13. Olha o que o 13 diz. Ele diz: posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Às vezes o que a gente mais ouve nos dias de hoje é: eu não tenho mais forças. Tem muitas pessoas desistindo porque diz: eu não tenho mais forças. E Paulo vem aqui e diz assim: Cristo é a nossa força. É Cristo quem me dá força. Eu sei passar por todas essas coisas porque Cristo é quem me fortalece. Maravilha, não é, pastor? Ótimo. Só que existe uma grande pergunta que esse versículo não responde: como que Cristo pode me dar forças? Porque às vezes a gente ter conhecimento não é tudo. Olha só, que Deus te dê sabedoria, inteligência, conhecimento para poder estar cada vez mais por dentro das coisas que acontecem. Mas conhecimento chegou até você hoje. Cristo te dá forças, amém. Mas o que você vai fazer com isso? Porque você saber que tomate é uma fruta é conhecimento. Quantos aqui sabiam que tomate é uma fruta? Isso é conhecimento. Sabedoria é não colocar ele na salada de fruta. Todos aqui estão sabendo que Cristo é a nossa força em todas as situações. Mas a minha oração é para que a gente saia daqui com sabedoria de como aplicar essa força nas nossas vidas. Como é que Cristo é a minha força? Que Ele é, eu já aprendi, o versículo já falou. Paulo já deu o segredo. Agora eu quero saber como é, aonde é que eu coloco esse Cristo na minha vida para que Ele se torne essa força. Amém? Então vamos lá. João capítulo 17, versículo 19 em diante, a gente vai descobrir aonde é que a gente coloca Cristo na nossa vida para que Ele seja a nossa força em todos os momentos.
João 17:19 diz assim: e eu me entrego como sacrifício por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Eu dei a eles a glória que tu me destes, para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles e tu está em mim. Que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviastes e que os amas tanto quanto me amas. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu está em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Sabe qual é a oração de Jesus aqui para o Pai? A oração de Jesus aqui para Deus é dizendo assim: Senhor, assim como eu e o Senhor somos um. A minha oração, não só para que esses 12 discípulos que eu envio, mas para aqueles que ouvirem e acreditarem nas mensagens que esses 12 estão levando. Que eles sejam um, como nós dois somos um. Filipe chega para Jesus e diz assim: Jesus, depois de caminhar com Jesus 3 anos, Filipe vira para ele e diz assim: Jesus, mostra-nos o Pai, e só isso nos basta. E Jesus fica irado. Jesus ergue a voz e diz: como, Filipe? Como você diz para mim, mostra-me o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. As minhas atitudes são o Pai. Eu e o Pai somos um. Tudo que eu faço é orientado por Ele, cada passo que eu dou é guiado por Ele. Eu não vou em nenhum lugar, eu sei que o Espírito Santo mande. Eu não saio de nenhum lugar, não sei que o Espírito Santo mande. Em quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Eu e Ele somos um. E a oração de Jesus aqui é: Pai, para que o mundo acredite que o Senhor me enviou, eles têm que ser como nós. Eles têm que ser um. Eles têm que ser um corpo. Pai, se eles forem tão unidos, tão juntos, tão misturados, que eles sejam só um, como eu e você somos um, o mundo vai acreditar que o Senhor me enviou. Você sabe qual é o segredo para a gente poder ter força em todas as circunstâncias? Sermos um. E se eu dizer para você uma coisa, só tem como a gente ser um em comunhão. A Bíblia diz que nós somos o templo vivo do Deus Pai. Se você pegar essa igreja, esse prédio, ele é composto de pedras, de blocos cerâmicos daqueles de 8 furos, acredito eu. Está rebocado, a gente não consegue ver, mas a gente sabe que a construção de hoje em dia é feita dessa forma. Se você pegar todos esses tijolos juntinhos um do outro e nessa formação, o que eles são? Um prédio. Se você tirar um bloco desse daqui, abrir um buraco, recortar ele certinho, tirar ele e botar lá naquela calçada, lá na frente, sozinho, e dizer assim: este bloco é um prédio lindo. Está correta essa afirmação? Não, ele é um bloco. Ele só é prédio, ele só é morada se ele estiver junto, colado, misturado, com argamassa, grudado de todos os outros. Aí eles formam um prédio. Não tem como eu ser igreja de Cristo sozinho na minha casa ouvindo pregação no YouTube. Não tem. Proibiram as igrejas de se reunirem nos prédios, mas a gente vai ver a igreja de Cristo se reunindo nas casas.
O grupo de vida é a igreja no lar. Jorge costuma falar, e é verdade, nós somos mais igreja no GV de terça do que no culto de domingo. Porque lá no GV de terça, a gente compartilha a dor, a gente compartilha o pão, a gente ora uns pelos outros, canta uns com os outros, conversa, chora, conta testemunho, a gente está participando da vida um do outro. E às vezes no culto, a gente chega no horário, chega um pouquinho ali, senta, todo mundo fica sentado, ouve uma palavra e tal, vai embora, enriquece, faz parte. Amém? É necessário? Sim, claro. É bíblico? Também. Mas se fosse só isso, estaria incompleto. Ninguém é um só, encontrando uma vez por semana e passando o resto da semana sem ter contato um com o outro. Não tem como. E o que a gente leu hoje aqui de fantástico foi a oração. Jesus Cristo vai falando tudo, e no versículo 21 ele diz assim, ó: a minha oração é para que eles sejam um, porque ele sabe os benefícios de nós estarmos unidos. A Bíblia diz, é melhor nós sermos dois do que um, porque se um cai, o outro levanta. Sozinho a gente vai mais longe. Sozinho a gente chega mais depressa, mas junto a gente vai mais longe. Junto é mais devagar para a gente caminhar, mas a gente consegue ir muito mais longe. A gente só conseguiu chegar longe aonde a gente chegou até agora, porque a gente está junto, porque foi cada um pensando em uma coisa, cada um cuidando de um detalhe, cada um fazendo uma tarefa, e junto a gente, com certeza, vai começar a sair faísca, porque Provérbios diz assim, ó, assim como o ferro com o ferro se afia, um amigo afia o outro. E por que Provérbios usou o ferro com o ferro saindo faísca? O que ele disse assim? Assim como uma pluma de algodão e uma pluma de algodão passando na outra pluma de algodão se acariciam, um amigo também acaricia o outro. Porque tem hora que eu estou fazendo a tarefa com o Jorge e ele me dá uma patada tão doida que eu olho assim e sai arrancando faísca assim, pega e eu disse, ai Jesus do céu. Aí eu viro assim e fico, também não vou mais. Aí depois eu olho assim e digo, rapaz, você sabe que ele está certo? Você sabe que esse pedacinho que tirou aqui estava sobrando? Você sabe que esse arranhão aqui arrancou uma crostinha que estava precisando sair? Sabe que isso aqui estava sobrando mesmo? Amigo, não é só casamento que é difícil, todo tipo de relacionamento é difícil. Colocou mais de uma pessoa junto, convivendo um pouquinho a mais, se não tiver Cristo, vai dar problema. Vocês não têm noção, para a gente poder chegar onde a gente chegou hoje, nessa reforma desse prédio, para que a igreja se reunisse aqui, você não sabe quantas afiadas de ferro afiando ferro teve. Se não fosse o centro disso tudo, Jesus, teriam ocasionado, acho que umas 10 desavenças ou mais, só as que eu contei. Só que Jesus nos diz assim, olha, eu quero que vocês sejam um. E você nunca vai ver uma mão dizendo para outra assim, não vou te lavar hoje não, porque ontem entrou um espinho e você ficou o dia todinho para poder tirar, só tirou de noite. Não tem, porque ela sabe que ela faz parte do mesmo corpo. Se tiver um corte nesse dedo e eu não estancar e esvair todo o sangue do meu corpo, essa mão aqui necrosa junto, porque morre tudo. Quando você compreende que nós somos um, se o Ítalo adoece, a igreja adoece junto. Se o Ítalo está no hospital, a igreja está junto. Se a Tércia tem uma vitória e tem uma alegria e ganha 10 peças de picanha para assar,
Glória a Deus, eu estou profetizando aqui nessa noite, rapaz. Nós ganhamos, a gente se alegra junto. Jesus ama a gente incondicionalmente, do jeito que a gente é. Tanto faz a gente estar novinho, estralando, ou a gente está todo amassado. Tanto faz a gente estar achando que nós estamos andando cada vez melhor, ou a gente está cheio de pecado e de erro. Se a gente estiver na presença dele, ele vai limpando e tirando cada um. O que a gente precisa para ter força nesses momentos, tanto de santidade como de pecado, tanto de fartura como de necessidade, é estarmos juntos. Quem está junto consegue passar melhor pelas dificuldades. E para sermos igreja, temos que estar juntos. Se Jesus orou, a oração dele mais importante, ele diz assim: a minha oração, Pai, é para que eles sejam um. Sabe qual é o maior objetivo nosso como cristão? Não é fazer prédio, não é fazer congresso, não é fazer café da manhã, não é fazer aquilo que a gente acha que é importante. A oração de Jesus era para que a gente fosse um. Se no processo de construir o prédio, se no processo de fazer o café da manhã, a gente está fazendo tudo isso sendo um, glória a Deus, nós estamos cumprindo o sonho de Jesus para nós. Mas se qualquer coisa que me leva para fazer algo para Deus, me tira do propósito de a gente estar reunido, misturado como um só corpo, não é a vontade de Cristo para nós. Simples assim. Agora deixa eu dizer para vocês mais uma coisa. A gente aprendeu que é muito importante a gente, na hora da necessidade da fartura, ter forças. A gente aprendeu que a gente retira as nossas forças de Cristo. E a gente aprendeu, sabedoria é viver junto. Provérbios diz assim, aquele que se isola vai contra a verdadeira sabedoria e é egoísta. Porque a verdadeira sabedoria é: quanto mais problema eu tenho, mais eu me junto. Você sabe aquela frase que diz assim: vou ficar sozinho porque hoje eu não estou fazendo bem para ninguém. Eu quero só dizer para vocês aqui, sinto muito, porque esse versículo não é bíblico, ou esse ditado não é bíblico, é demoníaco. O versículo diz justamente o contrário. E quando eu estou um porre, eu caço alguém para mim estar perto. Quem quer eu nesses dias aí? Amém? Se você não quiser, eu vou do mesmo jeito. Tem dia que eu viro para minha mulher assim, ela diz: meu filho, pelo amor de Deus. Eu digo: Jesus bem perdoa você. Tem que perdoar o maridinho também. Porque eu não vou ficar só nos dias que eu estou ruim. Os dias que eu estou ruim é os dias que eu mais preciso estar junto. E aí é nesses dias que vocês têm que me suportar. Isso é ser igreja. Isso é ser corpo de Cristo, isso é estar junto. Isso é tirar forças de Cristo. Quando a gente lê o versículo dizendo assim, para a gente aprender a lidar em ter muito e ter pouco, a gente tem que ter força. E a gente consegue a nossa força em Cristo. Aí a gente diz assim: então vou procurar Cristo porque eu não suporto pessoas. Aí Cristo vem e diz assim: olha, a minha força está em você estar misturado com as pessoas. Porque quando vocês forem um só, a minha força vai ter em vocês. Porque assim como quem via Cristo via o Pai, quem vê Tércia vê Cristo. Quem vê Jonas vê Cristo. Quem vê Neura vê Cristo. Então você quer tirar forças de Cristo? Encosta perto da Dayana. Ela é a representação de Cristo aqui nessa terra. Encosta perto do Kel. Ele é a representação de Cristo aqui nessa terra. Quem vê Kel vê Cristo. Amém? Quem disse isso foi Jesus. E aí agora eu faço um desafio para vocês. Se você não acredita, eu faço o mesmo desafio que Natanael fez para Filipe.
Natanael chega para Filipe e diz assim: Filipe, encontramos o Messias, encontramos o Jesus, ele é o Jesus, ele é o nosso Salvador, que a gente tanto esperava, que Isaías falava dele, vamos lá ver ele, é o Nazareno. Aí ele disse assim: como? Nazareno? De Nazaré? Não pode vir coisa boa de Nazaré. Sabe por que ele diz isso? Porque as profecias desde Isaías diziam que Cristo tinha que vir de Belém, porque Nazaré, eles tinham um preconceito contra aquela cidade, ela não era uma cidade cristã, a maioria de quem morava lá eram pessoas que eles tinham que se afastar, não era uma coisa boa. E aí Natanael vira para Filipe e diz assim: eu tenho certeza que é ele, cara, porque eu vi ele fazendo coisas extraordinárias. E ele diz: mas eu não acredito. Aí ele diz uma coisa extraordinária para Filipe. Natanael vira para Filipe e diz assim: Filipe, então vem e vê. Então vem ver, bora lá ver ele. E aí depois você me diz se é verdade o que eu estou dizendo ou não. E nessa manhã, eu quero dizer para você que está aqui, presente no nosso culto, para você que está me assistindo aí no nosso canal do YouTube, que não pôde estar aqui, se você não acredita nas palavras que eu disse nesta manhã, vem ver, vem congregar com a gente, vem ser um com a gente, não só pergunta para quem está aqui não, vem e vê, vem provar, vem ser um e veja se você não vai ter força em todas as situações para lidar com elas. Que eu te faço esse desafio. Vem ver. Amém? E para finalizar, a gente tem que entender uma coisa: Jesus nunca te abençoa para você desfrutar da bênção sozinho. Jesus te abençoa para você ser uma bênção. Imagina, hoje eu fui abençoado com essa maravilhosa e linda camisa que vocês estão vendo. Se eu disser assim, o braço direito meu está usufruindo dessa camisa, o esquerdo não. Não, todo o corpo usufrui dela. Se uma bênção chega até você, todo o corpo usufrui dessa bênção. Imagina, se Deus te dá uma casa maravilhosa, com uma churrasqueira maravilhosa, com árvores maravilhosas, com um espaço verde maravilhoso, você diz assim: eu vou ficar sozinho lá, porque senão as pessoas vão chegar lá, vai quebrar alguma coisa, vai sujar. Não, Deus deu para mim. Imagina como é que Deus fica quando Ele olha para isso. Você que é pai, quando você dá algo para o seu filho, e aí chega um coleguinha, alguém, e diz assim: me dá um pedacinho, e ele diz: não, é meu pai me deu. O que você vai falar para ele? Não, filho, não dê essas coisas para você fazer isso. Agora você imagina como é que Deus fica olhando para nós quando a gente tem essa atitude, consciente ou inconscientemente. Deus quer que nós sejamos uma bênção. Deus te abençoa ao ponto de você ser uma bênção. E a palavra de Deus diz assim: olha, eu quero te abençoar até você transbordar. E você sabe que a palavra de Deus de transbordar é de encher ao ponto de derramar. Quem se torna uma bênção na presença de Deus, não falta para Ele. Porque se você entender que esse copo aqui vai começar a ser cheio, ser cheio, ser cheio, ser cheio, e até ele transbordar, para que a água que está sendo jogada nele desça para molhar as plantas, para encher outros copos que estão embaixo, em algum momento falta água aqui? Se você não acredita, eu te desafio, vem ver, vem viver isso. Eu desconheço alguém que diz assim: eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu colaboro, eu ajudo na obra de Deus, eu abençoo as pessoas, e essa pessoa diz assim: está faltando para mim. Não tem, nunca vi, até hoje nunca vi. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que aquele que retém aquilo que deveria semear, passará necessidade, porque aquele que não planta, não colhe. Mas tudo aquilo que a gente
planta, a gente colhe. É bíblico, é uma lei espiritual. Assim como existe a lei da gravidade, tudo que solta desce, tudo que sobe cai, tudo que o homem planta ele colhe, tudo que o homem planta ele colhe. E a colheita é sempre, a proporção da colheita é inúmeras vezes maior do que a semeadura, em todos os aspectos da nossa vida. E hoje eu quero chamar você para semear na vida de quem ainda não conhece isso que você conhece, porque o versículo que a gente leu, olha só, você está aqui nessa noite, você descobriu que tomate é fruta e tem sabedoria para não colocar ele na salada de fruta. Você descobriu que Jesus pode te dar forças para lidar com todas as situações. Descobriu que essa força está no irmão do teu lado, que representa Jesus, vivendo junto em comunhão, como um corpo de Cristo. Só que Jesus não quer que você saiba de todas essas coisas e tenha sabedoria para aplicar na sua vida, e deixa o teu irmão lá fora morrendo, fraco, sem forças. Porque o mesmo versículo que Jesus diz assim: olha, a minha oração, Pai, é para que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu está em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós. Aí ele termina dizendo assim: para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Você sabe qual é o maior objetivo da gente ser um? O mundo lá fora acreditar que Deus enviou Jesus Cristo, porque a igreja está desacreditada por causa de um monte de bandido disfarçado de pastor, por causa de um monte de pilantra disfarçado de cristão, por causa de um monte de descarado se disfarçando de crente, de pastor, de obreiro, denegrindo a imagem do reino de Deus. A igreja acabou sendo desacreditada por muitos. Mas se a gente for um e eles olharem para nós, tudo isso que a gente está fazendo nesse lugar é para receber as pessoas, para eles verem a gente sendo um. E quando eles verem a gente sendo um, é que eles vão acreditar que Jesus Cristo foi enviado para nos salvar. Hoje é Páscoa, hoje é dia que Jesus Cristo, de lembrar do sacrifício de Jesus por nós. E aí, às vezes a gente fica tentando assim: o que é que eu posso fazer para levar isso para mais pessoas? Seja um, congregue. Isso que você está fazendo aqui hoje, sair da sua casa para vir aqui, tomar café com essa galera, reunir, juntar, limpar, lavar, pintar, isso é ser um. Você tirou um tempinho hoje para ser um. E quando você sair daqui, você reunir mais uma meia dúzia dessa galera que está aqui e for almoçar junto, a igreja está continuando lá. Ser igreja é ser um, é estar junto, é compartilhar, é dividir e crescermos nos ensinamentos de Cristo. Quero chamar a nossa equipe de louvor para estarmos louvando a Deus para a gente encerrar. E eu quero te convidar para ficar em pé, para parecer que está acabando. Só você que ainda tem um tiquinho de força, que não está cansado, mas você que está mais descansado, você que está mais cansado, pode ficar sentado. Deus vai receber sentado, em pé, do jeito que a gente tiver. Deixa eu dizer para você, Jesus não te trouxe essa manhã aqui só para te dar sabedoria. Ele quer que através da sabedoria que você aprendeu e vai aplicar na sua vida, que o mundo conheça Jesus. Às vezes a gente acha que a gente vai impactar o mundo com a palavra de Cristo, fazendo cruzadas, fazendo um monte de coisa que às vezes Cristo não pediu, e Cristo só pediu: gente, só sejam um, só estejam em nós, só estejam em mim e o Pai, estejam na vontade minha e do Pai, assim como eu estou nele, que vocês estejam em nós. A minha oração é que eles sejam um. A oração dele é que a gente estivesse unido, que a gente estivesse junto, ferro com ferro se afiando, saindo faísca, magoando, perdoando, mas junto. Vamos louvar?
Nesse momento eu quero que você pare um pouquinho e reflita no que Cristo falou com você. Feche seus olhos um pouquinho. Ouça a letra desse hino. Conversa com Ele aí. Pai, eu estou aqui nessa manhã e estou te ouvindo, Senhor. Eu quero ser um. Eu quero estar em Ti. Eu quero viver as Tuas promessas. E se eu falar para você: quem cumpre princípios vive promessas. Quer ter forças? Esteja em comunhão. Esteja numa igreja séria, que prega a palavra de Deus com fidelidade e que viva o que está pregando, sendo um. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Você precisa dar forças para as pessoas nesses tempos difíceis. E chegar para alguém que está passando por dificuldade. Chegar alguém que está passando por uma situação difícil e dizer para ela assim: ei, vai ficar tudo bem. Não ajuda em nada. Ei, ele está num lugar melhor. Isso não dá força para ninguém. Mas a Bíblia diz que se você chegar e ser um, se você revelar Cristo para ela, dizendo assim: vamos ser um, elas vão encontrar forças. Nós precisamos ser fonte de forças para as pessoas que precisam. Congregar é achar a fonte da força. Eu profetizo pessoas na sua vida para revelar Cristo a você e parar de dizer é assim mesmo. Nós precisamos parar de dizer vai ficar melhor. Nós precisamos parar de dizer ele está no lugar melhor. A gente precisa começar a revelar Cristo e levar força junto com isso para a vida das pessoas que estão necessitando lá fora. A gente precisa ser um perto deles para eles olharem para nós e dizer assim: assim é que eu quero ser. Assim eu dou conta. Se eu tiver pessoas assim perto de mim, que às vezes não me diz está tudo bem, que às vezes não me diz vai passar, mas se coloca do meu lado e diz eu sou um contigo, eu estou aqui do teu lado. E às vezes não precisa dizer nada, mas está ali sendo um. Que você tenha pessoas assim na sua vida, mas que acima de tudo você seja essas pessoas que Cristo orou nesse versículo. Que nós sejamos um. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda.
graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês. Glória a Deus!